Olá, muito boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira, dia 14 de agosto. E a quarta-feira, dia 13, né? É um dia muito trágico, ruim. O Eduardo Campos, candidato à presidência, morreu em um acidente trágico, né? Acidente aéreo. E a gente vai falar muito ainda sobre isso. E ficou ruim também para o futebol brasileiro, para grandes times, né? Vai começar o Fluminense, que perdeu para a América de Natal dentro do Maracanã. O São Paulo perdeu para o Bragantino dentro do Morumbi. E o Internacional perdeu para o Ceará dentro do Castelão. A quarta-feira será lembrada para os torcedores do São Lourenço. Um título inédito. São Lourenço, o time do Papa, é o grande campeão da Libertadores. Preciso da sua participação aqui com a gente até às 2 horas da tarde, mandando seu WhatsApp para o número 62-8599-1000. Cleison Teixeira, muito boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, Luciana. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui no Brasil Esportes pela Rede Aparecida. E que semana interessante essa no futebol brasileiro. Uma quarta-feira realmente emocionante. Os favoritos praticamente caíram, né? Praticamente não, os favoritos caíram, né? Os favoritos caíram. Exatamente. O Fluminense, o Internacional era o favorito contra o Ceará, apesar da vitória do Ceará na primeira partida no Beira-Rio. Tivemos ainda a desclassificação do São Paulo, enfim. Então, uma quarta-feira de muitas surpresas no futebol brasileiro. E para você, entre esses times que você falou, quem foi o que deu o maior vexame? Fluminense, o São Paulo ou o Internacional? Porque até ontem, né, a gente achava que o Fluminense era teria a situação mais fácil, exatamente, né? Tanto é que até eu mudei de canal. Falei, não, vai conseguir. E quando eu volto pro canal, já estava 4-2. Exato, foi o Fluminense. Sem Fluminense, né? O Fluminense goleou o primeiro jogo e venceu 3-0, Luciana. Ele estava jogando em casa e estava vencendo o jogo de virada por 2-1 no segundo tempo. Ele tomou os 3 gols seguintes que lhe deram a eliminação. Aliás, os 4 gols, né, porque estava vencendo por 2-1. Começou perdendo 1-0, virou 2-1 e depois tomou gols no segundo tempo e acabou sendo desclassificado. Então, o Fluminense foi quem passou o maior vexame. Depois, é claro, o São Paulo, que também foi eliminado em casa. Já o Internacional vinha de uma situação adversa contra o Ceará. E a gente sabia que o Ceará tinha muitas condições de classificação. Mas, mesmo assim, se apostava na força do elenco colorado, né? Vamos então começar a falar, né, do vexame, já que o Cleison Teixeira acha o maior vexame, eu também achei na noite de ontem. Conferi os lances do jogo entre Fluminense e América de Natal, lá no Maracanã. Você vai ver o primeiro gol aí do Fluminense, né, que começou, o primeiro gol não, do América de Natal. Marcelinho, né, fez o primeiro. E aí o Fred, ele vai empatar os 32 minutos do primeiro tempo. Até aí o jogo estava até bom, teve só 4.000 torcedores, Cleison. Então você vê, eles já tinham certeza que o Fluminense ia avançar na Copa do Brasil. O Cícero, aos 36 minutos do primeiro tempo, ele vai fazer 2-1. E aí o Max, aos 5 minutos do segundo tempo, vai fazer 2-2. O próximo gol foi do Alfredo. Alfredo e Rodrigo Pimpão, eles fizeram muita diferença nesse jogo de ontem, né? Olha aí o erro do Diego Cavalieri. E aí o Alfredo vai fazer outro gol. Alfredo, que é do São Paulo, né? Ele é jogador do São Paulo. E o Rodrigo Pimpão, aos 45 minutos do segundo tempo, fez o último gol da partida. Então, 5-2 para o América de Natal. O Cristóvão fez algumas substituições, mas essas substituições realmente não surtiram efeito. Colocou o Conca, colocou o Wagner. Vamos começar então aqui por partes, Cleison. Você acha que o Cristóvão, ele deveria ter ido para esse jogo com aquela cabeça de campeonato brasileiro? Ou você acha que ele foi certo, já que ele poupou no primeiro tempo jogadores que estão sendo essenciais para o Fluminense nessa temporada? Não, ajuda de maneira correta. O Cristóvão, ele ajuda da forma certa. Ele deveria realmente, na medida em que o Fluminense tinha um bom resultado, tinha obtido uma vitória inicial muito boa, 3-0, tinha uma vantagem para ser administrada jogando em casa. Jamais ele iria imaginar que o Fluminense ia cair tanto de rendimento e sentir tanto o jogo como ontem, como aconteceu ontem, principalmente no segundo tempo. E que o América de Natal tivesse força também. O Fluminense achou que ia passar pelo América atropelando, fácil.
Futebol, infelizmente, tem disso, né? Para os torcedores do Fluminense. Felizmente, para os torcedores do América de Natal, porque até mesmo o mais otimista torcedor do América de Natal não imaginaria uma vitória como a de ontem. Até imaginaria que o América pudesse chegar ao Rio de Janeiro e vencer o Fluminense, mas não como ontem. Isso acabou acontecendo. Então eu vejo um pouco de mérito também no América por ter acreditado e, é claro, nervosismo e apatia de alguns jogadores do Fluminense, que já achavam que estavam com a classificação garantida. Já imaginavam, não, estamos classificados e vamos só levar o jogo aqui até o final. E não foi bem assim, né? É certo a gente diagnosticar, Cleison, que o Fluminense não está com essa bola toda? Ou esse só foi um jogo? A gente pode classificar isso como um apagão, como muitos estão falando, né? Essa palavra apagão está na moda, né? Foi apagão, depois do 7-1 do Brasil e Alemanha. Já é o segundo jogo do Fluminense que ele tropeça em casa, né? Ele já tropeçou contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, empatou no último final de semana e ontem acabou perdendo para o Coritiba pela Copa do Brasil. Então, não acho que seja apenas apagão ou que seja algo normal. Tem alguma coisa acontecendo. Então é preciso que o Cristóvão verifique o que está acontecendo com o Fluminense, porque é a segunda vez consecutiva que o Fluminense tropeça jogando em casa. Agora vamos ouvir do Fred que fez um gol ontem, né? E ele não fugiu da responsabilidade e explicou por que aconteceu essa derrota. Nós, jogadores, vamos ter que assumir toda essa responsabilidade. Uma situação dessa, com todo respeito à equipe do América, foi muito ruim pra gente. E nós colhemos o que nós plantamos desde o início do jogo. Nosso grupo é um grupo unido, é um grupo forte, é um grupo inteligente, que tem um emocional bem forte. Mas agora, diante desse clássico que nós temos domingo, nós não podemos inverter a situação, né? E a gente conseguiu chamar isso pra gente, uma semana tumultuada pra gente, para pegar o clássico, depois pegar outro jogo fora. E nós só vamos reverter isso aí, tentar apagar isso daqui, com bons jogos lá na frente. Então tá aí, o Fred tentou explicar, ainda bem que ele não fugiu da responsabilidade, como o Pato ontem, né, que só gosta de falar com a imprensa quando o São Paulo ganha. Então tá aí as imagens do Fred, que teve duas grandes chances, uma ele conseguiu fazer o gol, né? Isso. Então tá aí. Cleison, ainda hoje no programa a gente vai falar sobre a derrota do São Paulo, mas antes do primeiro intervalo, vamos ler os primeiros torpedos? Vamos lá, aqui tem o primeiro torpedo do Temerson, ele é de Campina Grande, na Paraíba. Mandando um grande abraço pro pessoal de Campina Grande e aproveitando aqui, é claro, para pegar no pé do Fred, né? Fred, atacante da equipe do Fluminense, que acabou sendo desclassificado. Aproveitar aqui agora, só mandar um abraço, Luciana, para o Brian de Valparaíso, Goiás, Marcelo de Ubá, Minas Gerais, Franciele Brito e família em Comodoro, no Mato Grosso, Anderson Rafael de São José dos Campos e o Ebert de Sumaré. É isso aí, primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e em seguida vamos comentar como foi a derrota do São Paulo ontem para o Bragantino dentro do Morumbi e a derrota do Inter no Castelão para o Ceará. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir a nossa torcida do nosso programa que sempre está mandando as fotos, os vídeos. Se você deseja aparecer aqui no nosso programa, é muito fácil, basta mandar a sua foto para o número 6285991000. Olha aí, o Eleilton, nossa, minha voz ficou horrível agora. Eleilton de Maceió, Alagoas. Valeu, Eleilton. Eliel, parecido, né? Eliel de Congonhas do Norte, Minas Gerais. A galera da RDQ, Parelhas, Rio Grande do Norte. É uma festa isso aí, né? Renata Ribeiro de Ituaçu, Bahia. Valeu, Renatinha. Tiago e Jamile, de Belo Jardim, Pernambuco. Valeu, casal. Casal brasileiro aí, com a camisa do Brasil. Vamos lá, vamos ler os torpedos? Vamos lá. Deixa eu pegar esse papel aí pra você. Tá, pode pegar e você manda um abraço aqui depois, pessoal também. Você não enxerga aquilo ali, né, Luciana? Eu pensei que você já tinha lido tudo. Não, tá faltando aqui o pessoal então ainda. devolve. Depois eu mando um abraço pra eles aqui, mas torpedo chegando pra gente aqui. Cleison ontem ganhou o melhor treinador do Nordeste, Oliveira Canindé, que é do América de Natal, que bateu o Fluminense. E o time que conseguiu pagar as suas dívidas, que é o Ceará, time mais organizado do Nordeste, que venceu o Internacional. A Série B venceu a Série A. Gilson de Grajaú, lá no Maranhão, a capital do gesso. Tá certo, Gilson, realmente, Série B ontem venceu a Série A, né? E o Ceará tem tudo pra ir pra Série A, completando essa vitória de Série B sobre Série A, o Bragantino
em cima do São Paulo, né? Acabou vencendo ontem. Mandando abraço aqui para Luciana, para Érica e para o Lucas, são de Sapé, lá na Paraíba, para Sofia Antônia, que é do Ceará, o Eduardo de Maceió, o Wellington de Aparecida de Goiânia, para o Rodrigo de Rio Sono, do Tocantins, e também para a Camila, que é de Mococa. Mococa. Isso. Então tá, Camila, valeu. Agora vamos falar então do São Paulo, né? Que sem Rafael Tolói, sem Douglas, sem Kaká, perdeu ontem no Morumbi pro Bragantino por 3-1. Vocês vão conferir os gols. E no bloco passado a gente estava falando, né? Que a gente não estava esperando essa derrota do Fluminense. Mas eu até te perguntei ontem, vai vir goleada, será, Cleison? E eu te disse que não, né? Pois é. Foi para favorito que não poderia menosprezar o Bragantino. Eu estava sentindo que ia acontecer alguma coisa no Morumbi, porque o São Paulo vem errando, né? Colocando os mesmos erros em campo. Os gols foram de bola parada, né? A desatenção da defesa cada dia mais. Eu não sei o que o Muricy vai poder fazer com essa defesa. E eu não sei não, viu? Eu acho que o cavalo paraguaio deste ano é o São Paulo. Começou bem, né? Nem está mais no G4, com um elenco muito forte, mas que não mostra força em campo. E ser eliminado pelo Bragantino no Morumbi... O São Paulo é muito inconstante, Luciano, é um time muito inconstante. São Paulo não tem uma regularidade, isso tem tirado inclusive o sono do técnico Muricy Ramalho. Algumas falhas estão acontecendo também, principalmente no setor de defesa. O São Paulo depende muito da qualidade técnica de alguns jogadores, como, por exemplo, ontem o Paulo Henrique Ganso. Que não pode perder um gol daquele. Que é um jogador que mais ou menos demonstra o que é o São Paulo na temporada, muito irregular. Tem jogo que o Ganso arrebenta, vai bem, assim é o São Paulo, e tem jogo que o time entra numa apatia tremenda, me parece que totalmente alheio ao jogo, e o adversário acaba dominando, como foi o caso de ontem contra o Bragantino. Começou bem, fazendo 1-0, era mais um daqueles que achavam que ia ganhar o jogo tranquilamente e, no entanto, acabou menosprezando a força do adversário e o Bragantino, com méritos, acabou vencendo por 3-1 e garantindo a classificação. Muito se falou, né, nas redes sociais de entrega, né, que o São Paulo realmente não se importou com esse jogo. O time grande tem esse pensamento? Acho que não deveria ter, porque tanto a Sul-Americana quanto o Campeonato Brasileiro, aliás, a Copa do Brasil, dão vagas para a Libertadores da América. E apenas uma vaga. Na Copa Sul-Americana você precisa ser campeão para ir para a Copa Libertadores e na Copa do Brasil da mesma forma. Né? Então acho que não tem essa questão de entregar. E até a CBF poderia, inclusive, mudar esse regulamento, porque suscita muitas dúvidas, né? Tira-se o mérito das equipes que acabam vencendo na Copa do Brasil. Como o Ceará, muita gente falando, o Internacional não queria porque queria ir para a Sul-Americana. Né, desmerecendo a vitória do Ceará, que foi brilhante. Da mesma forma, a vitória do Bragantino contra o São Paulo. O São Paulo não se esforçou, queria ir para a Sul-Americana. Apenas o Fluminense, porque o Fluminense não tem a vaga garantida, depende do Santos. Se o Santos não se classificar hoje contra o Londrina na Copa do Brasil, quem vai para a Sul-Americana é o Santos, e não o Fluminense. O Fluminense só vai se o Santos ganhar. Então, acho que a CBF também deveria repensar essa fórmula e mudar esse esquema de classificação para a Copa Sul-Americana. Eu já defini isso mesmo no Campeonato Brasileiro. Agora vamos ouvir o que o Ganso e o Muricy Ramalho falaram sobre a derrota dentro do Morumbi. Não, vergonha é porque a gente não jogou bem. Acho que no domingo estava todo mundo gritando aqui pro São Paulo porque estava vencendo. Consigo gritar só quando vence. Espero que possa gritar no clássico também quando a gente vencer. Nos 10 primeiros minutos ou 15 primeiros minutos parecia que a gente ia passear em campo, né? Coisa impressionante. Fez o gol e ainda continuou com chance, podia ter feito o segundo gol. Mas o futebol é isso. Começa a deixar os caras gostar do jogo, porque são profissionais. Conversei muito com eles antes do jogo em relação a isso. E aí deu uma relaxada e aí você quer voltar para o jogo e não consegue mais. Então, e o Bragantino realmente mereceu, a gente não pode reclamar para nada. Muricy, por favor, foi só uma noite ruim do São Paulo? Ou psicologicamente, o fato de... Tem muita gente que acha que a Sul-Americana, disputar a Sul-Americana, talvez seja uma vantagem, porque o regulamento permite, né? O time que for eliminado da Copa do Brasil disputa o torneio sul-americano. E que isso seja uma vantagem. O São Paulo, você pensam assim? Eu não tinha analisado quem vai disputar da Sul-Americana, ou seja, de fora do país. Se você analisar, você vai dizer que o cara que pensa assim é burro.
porque ali estão os melhores argentinos, estão os melhores colombianos. A gente perdeu porque o outro foi melhor. Não dá para pensar nisso, né? E tenho certeza que os jogadores nem pensaram nisso, porque eles não fazem nem conta, eles não olham a Sul-Americana, né? Então, não, perdemos porque a gente não mereceu ganhar. Muricy Ramalho falou muito bem, né? Antes do intervalo, mais abraços, né, Cleison? Tá, um abraço para o Fabrício de Alta Floresta, Mato Grosso, Anderson de Nova Serrana, Minas Gerais. Um abraço também para Michele, que é de Fortaleza, o Marcos de Lorena, lá em São Paulo, Tiago e William, de Itacaré, na Bahia, o Vanderlan Lima e a Selena Santos, do Morro da Embratel, em Porto Alegre, Jussier, de Barro, no Ceará, Lineker, de Acerburgo, em Minas Gerais, o Isaac, de Axixá, no Tocantins, Francisco e a mãe dele, a Edna Lúcia, de Paraupebas, no Pará. É isso aí, em seguida, o último bloco aqui no Brasil Esportes, tudo sobre a derrota do Internacional para o Ceará, dentro do Castelão. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes, agora, hoje pela manhã, né, o UEFA divulgou os jogadores candidatos ao melhor da Europa. Foram 3. O goleiro Manuel Neuer, né? Olha lá à esquerda, né? O Robin, né? Jogador aí do Bayern de Munique, arrasou aqui na Copa do Mundo, aqui no Brasil, jogando pela Holanda. E o Cristiano Ronaldo. E o Messi ficou de fora, né? Ficou, foi surpresa, né, para muita gente, mas acho que a UEFA foi coerente, porque na temporada passada realmente o Barcelona não fez muita coisa, o Messi também, então acabou indicando ali os melhores. Bayern de Munique representado com o Manuel Neuer, goleiro, e com o Robin, meio atacante, e o Real Madrid, o grande campeão, com o artilheiro da competição, o Cristiano Ronaldo, que acho que vai levar esse prêmio. Você acha que ele leva? Acho que leva esse prêmio. E quem fica em segundo? A briga boa entre o Robin e o Neuer, acho que vai ficar o Neuer em segundo. O Neuer, né? Isso, com o Robin em terceiro. É isso aí. Vamos então ler mais torpedos aí, Cleison? Temos um tempinho aqui. Vamos lá, boa tarde para o Júnior de João Pessoa. Ele me pergunta se o Flamengo tem chances de deixar a zona do rebaixamento contra o Coritiba. Para mim tem, O Coritiba Lanterna são confrontos... O jogo é no Maracanã? Não, o jogo vai ser no Couto Pereira. Vai ser lá? Couto Pereira, mas o Coritiba é um time que tá oscilando bastante, oscila muito, então eu acho que o Flamengo tem condições sim, mas para mim o Coritiba é favorito por jogar em casa. Jogando em casa o Coritiba é o favorito, mas o Flamengo tem todas as condições de bater o Coritiba lá e deixar a zona do rebaixamento. Thiago Silva de Goiânia, é torcedor do Goiás, nos acompanha todo dia, mas diz que está torcendo pro Vila deixar a zona de rebaixamento. Sair dessa situação na série B do Brasileiro, que chega a ser até interessante, são rivais, né? E o torcedor do Goiás torcendo pro Vila deixar essa situação. Com essa derrota, o Cristóvão corre o risco de cair no Fluminense. Jogada aérea contra o São Paulo é fatal. Sou cruzeirense e falo que a CBF não vai deixar nós sermos campeões de novo. CBF é uma vergonha, mas não deixou o nome dele aqui. Tá com medo da CBF tirar o título do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Acho que o Cruzeiro não vai ser campeão porque a CBF vai interferir. E a outra pergunta do Cristóvão? Falando que se o Cristóvão tem risco de cair no Fluminense. Gente, não, eu acho que não. Acho que está acontecendo alguma coisa internamente, mas o problema não é o treinador. Mas alguma coisa está acontecendo no Fluminense. Você fala entre jogadores, não é diretoria... normal, não é normal. O Fluminense empatou com o Coritiba, que é o lanterna da Série A, e acabou sendo eliminado pelo Bragantino, que é um dos piores times da Série B. Aliás, pelo América de Natal, que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. Que não está na ponta na Série B. É um time que tá organizadinho, uma equipe muito bem montada, mas peça por peça o Fluminense é melhor que o América de Natal. E o Fluminense tinha uma boa vantagem para administrar em casa. Então tem alguma coisa acontecendo. Então tá. Vamos agora falar do novo técnico, né, da Itália. O Brasil, né, a seleção brasileira, a CBF, não demorou muito tempo para anunciar o novo técnico do Brasil, que o Dunga, né, retornou. E aí o novo técnico da Itália é o Antônio Conte. Então tá aí o técnico da Juventus, né? Isso. Cleison, que demorou muito, né? Ele foi tricampeão, ganhou as 3 últimas edições do Campeonato Italiano com a Juventus de Turim. O Antônio Conte, que foi jogador, jogou inclusive na seleção também, jogou na Juventus de Turim. Já tudo certo com ele, vai ser anunciado oficialmente como treinador da seleção italiana, assumindo o lugar do Cesare Prandelli, que logo após a eliminação da Itália aqui no Brasil, anunciou a sua demissão do comando técnico da Itália. É isso aí. Agora vamos conferir como foi a derrota do Internacional para o Ceará ontem.
E a gente falou, né, que essa derrota já era esperada, porque o Ceará está com uma campanha muito boa, é o primeiro da Série B. E aí eu já estava esperando esse resultado. Eu acho que era um jogo, assim, que entre Fluminense, entre São Paulo e Inter, né, este era o resultado esperado. Agora o Inter tem foco total para o Brasileirão. E o Abel Braga reclamou muito, Cleison, dos jogos próximos, né? Brasileirão, Copa do Brasil. Então ele não ficou tão chateado por essa eliminação. Mas o Abel sabe o calendário do futebol brasileiro. Ele não veio para cá agora. O Abel sabe como é que funciona o calendário aqui. Reclamou, mas reclamou de forma errada. Não é momento para reclamar com relação ao calendário. Todo mundo está sabendo. Ué. O Ceará também tem calendário, o Ceará também joga a Série B. Ué. E o elenco é bem mais limitado, exatamente, né? Tem a mesma situação, não tem essa conversa. Então quer dizer que o Ceará estava à toa, não está jogando Série B? Está jogando e é líder. Então o Abel está reclamando Vamos arrumar outra desculpa, Abel. Essa aí de calendário, esquece. Agora vamos conferir aqui na tela os confrontos dos times brasileiros na Copa Sul-Americana. Lembrando que o Santos joga ainda hoje, viu? O Santos tem que ganhar depois dessa quarta-feira, né? Olha lá, em caso de classificação do Santos, que joga hoje contra o Londrina, jogo de ida, o Londrina ganhou por 2-1. Os confrontos seriam Vitória e Sport, Goiás e Criciúma, Santos Internacional, São Paulo e Bahia. Agora, caso o Fluminense classifica Vitória e Sport, Goiás e Fluminense, São Paulo e Criciúma, Bahia Internacional. Aí, nesse caso, seria a classificação do Santos na Copa do Brasil, com o Fluminense já eliminado da Copa do Brasil, indo para a Sul-Americana. Então, seria o Fluminense enfrentando o Goiás. O Santos não se classificando na Copa do Brasil, aí ele entra na Copa Sul-Americana. É isso aí, para fechar nosso programa, vamos conferir como foi a vitória do São Lourenço ontem em Buenos Aires, venceu o Nacional por 1-0, título inédito para o São Lourenço, em homenagem, né, aos torcedores, o hino aí do São Lourenço. Eu nunca tinha ouvido, um hino muito bonito, estádio cheio, torcida apaixonada. E aí o autor do gol, né, ele vai jogar no Bahia. Deve chegar a semana que vem. O gol, na verdade, quem fez foi o Ortigosa de pênalti. O Romagnoli, que é o capitão, pegou o troféu. Exatamente. O que ergueu o troféu, camisa 10 do São Lourenço. Ele vem pro Bahia. Já tem um pré-contrato assinado com o Bahia. E ontem mesmo, após o jogo, garantiu que vem pro Bahia, só não vem se o Bahia não quiser. Mas ele tem um pré-contrato assinado com o Bahia, vai fazer cumprir esse pré-contrato e vai vir defender a equipe do Bahia. Para fechar, o novo técnico do Bahia, o Gilson Kleina. Demorou, mas chegou lá, né? Ex-técnico do Palmeiras. É isso aí. Voltamos amanhã, à 1h30 da tarde. Tchau.